Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Let's Code. Meu nome é o Alisson Silva, eu sou desenvolvedor web aqui na Let's Code e também atuo como professor tanto das áreas aí de desenvolvimento web como também de ciência de dados, tá? Nesse vídeo eu estou aqui para falar um pouco para você a respeito das diferenças que existem entre as profissões da área de TI. Então, normalmente existe uma certa confusão entre a área de atuação, o que faz, como ele atua ou onde ele pode atuar, né, no que se refere às diferentes profissões ou os diferentes profissionais dessa área de tecnologia da informação. Então, nesse vídeo, eu vou procurar esclarecer essas dúvidas que possivelmente você tenha a respeito de cada um desses profissionais, beleza? Então, se você já está gostando do conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também de se inscrever no canal da Let's Code para acompanhar os próximos conteúdos que serão disponibilizados por aqui, beleza? Então vamos nessa? Bom pessoal, então vamos lá, eu vou tentar esclarecer aqui para vocês a respeito de 5 profissionais. Então a gente vai falar sobre o engenheiro de computação, a gente vai falar sobre o engenheiro de sistemas, a gente vai falar sobre o analista de sistemas, o desenvolvedor e o programador, certo? Então vamos entender quais são as diferenças entre cada um deles, começando pela engenharia de sistemas. O que é um engenheiro de sistemas? O engenheiro de sistemas é aquele cara que ele tem uma visão do todo, beleza? Então ele entende bem de todos os processos, ele se responsabiliza por sempre cumprir os princípios que estão associados à engenharia de sistemas. E quais são esses princípios? Bom, são vários, beleza? Ele vai desde o projeto, então a concepção ali do que vai ser feito, os requisitos, tanto funcionais quanto não funcionais. Além disso, ele também fica responsável, em muitos casos, pela própria implementação, mas não somente pela implementação, como também pelos testes e a qualidade, pelo deployment, ou seja, pela execução do projeto ali na prática, colocar o projeto para funcionar, para que os clientes possam utilizar. Então, só com esses processos, essas etapas aí que eu comentei com você, você já consegue ter um panorama da quantidade de responsabilidades, né, que o engenheiro de sistemas tem, beleza? Então, ele pode atuar como programador? Pode, mas ele tem uma formação que vai além disso aí, beleza? Então, o que é que um engenheiro de sistemas pode se propor a desenvolver? Bom, ele pode desenvolver qualquer coisa relacionada aí a aplicações, como por exemplo, sei lá, softwares desktop, games, aplicativos mobile, aplicações web, tudo isso, até sistemas operacionais, tudo isso fica sob a responsabilidade, pode ficar, né, sob a responsabilidade de um engenheiro de software, tá? E onde é que ele pode atuar? Esse cara ele pode atuar desde startups das mais diferentes áreas, desde que existe ali um setor atrelado à tecnologia em si, como também a grandes empresas, empresas de renome de tecnologia como Google, Facebook e tudo mais. Inclusive, essas empresas elas curtem muito contratar engenheiros de sistemas, beleza? Engenheiros de software, porque esses caras eles têm uma visão do todo, como eu comentei. Então, mesmo que eles atuem apenas como programadores, e não com todas essas áreas em si, que é até um ponto importante, nem sempre o engenheiro de software ele vai trabalhar em todas essas áreas, mas é interessante que ele tenha esse conhecimento de um modo geral, beleza? Agora vamos partir para o segundo, tá? Que é o analista de sistemas. E desde já vamos tentar entender aí a diferença entre esse cara e o engenheiro de software. Então, o analista de sistemas vai ficar responsável aí por conversar mais de perto com o cliente, com o empregador, para entender como que aquele software, como que aquele sistema deve funcionar. Então, a parte dele mais importante é justamente essa, tá? Então, no dia a dia de um analista de sistemas, ele vai ficar encarregado de ter esse contato sempre próximo com o cliente ou empregador para entender como é que aquilo funciona, para que com base nisso ele possa fazer o levantamento dos requisitos, sobretudo os requisitos funcionais. Então, a partir disso, você já tem uma visão aí da diferença entre o analista de sistemas e o engenheiro de software. O engenheiro de software ele pode se encarregar de todos aqueles princípios da engenharia de software, enquanto que o analista de sistemas ele fica encarregado por apenas um ponto específico, que seria essa questão dos requisitos, tá? Então, o analista de sistemas ele pode ser também um programador? Com certeza, inclusive muitas empresas contratam o chamado analista programador, mas o grande papel dele é entender o que é necessário naquele sistema
e prezar para que as funções, os requisitos, as funcionalidades em si possam atender àqueles requisitos que foram passados para ele, beleza? Então, onde é que o analista de sistemas pode atuar? Ele pode atuar aí como um analista de TI, ou seja, num foco mais na área de infraestrutura e tudo mais. Ele pode trabalhar justamente na parte de produção do sistema. Então, como eu te disse, alguns analistas eles são programadores. Na realidade, essas duas coisas estão bem atreladas, assim como no engenheiro de software, tá? Então, ele pode trabalhar também produzindo, implementando o sistema ou aquele software em si. E ele também pode trabalhar mais voltado para a área de negócios, que é uma ênfase que é bem específica de um analista de sistemas, tá? Porque ele tem essa visão do negócio em si. Então, enquanto o engenheiro de software está preocupado com o processo, com o produto que vai ser oferecido, o analista de sistemas ele está também e mais primariamente, né, preocupado com o negócio em si, ou seja, com o produto que vai atender ou a forma como vai atender o cliente final. Bom, e eu acho que é válido aqui a gente fazer uma distinção entre o engenheiro de software e o engenheiro de computação. Eu não vou entrar em grandes pontos aí a respeito do engenheiro de computação, porque ele é bem próximo do engenheiro de software, mas o engenheiro de software é mais focado no software em si, enquanto que o engenheiro de computação ele tem uma pegada mais do hardware, sabe? Então ele tem uma formação voltada mais para a área de eletrônica ou microeletrônica, entendendo os sistemas digitais, todos os processos que compõem ali o hardware em si, os sistemas de computação, beleza? Desde registradores, deslocadores, ou a constituição de uma memória em si. Então tudo isso é do conhecimento de um engenheiro de computação. Então o foco dele é mais em hardware do que em software, embora ele também possa atuar aí como um programador. Bom pessoal, um outro ponto que eu considero que é importante também que a gente entenda é que tanto o engenheiro de software como o analista de sistemas, eles podem ter uma ênfase em um determinado tipo de produto. Como eu te disse, ambos eles podem desenvolver aplicações das mais diversas, porém, existem alguns analistas de sistemas ou engenheiros de softwares que têm mais expertise, digamos assim, em um tipo de software específico, como por exemplo softwares voltados para a área educacional, ou para a área de medicina, ou para a área bancária, beleza? Então dependendo dos conhecimentos que ele tenha, ou pode ser melhor para desenvolver uma determinada aplicação em detrimento de outra aplicação, beleza? Então tudo depende do background que ele tem, tranquilo? Bom, e agora vamos falar do programador e o desenvolvedor, que foram os dois que faltaram aí, né? Então, primeiramente, sobre o programador. O programador é aquele cara que é mais responsável pela codificação, tá? Então, é aquele cara que cria os sistemas ou que faz um refinamento nos sistemas, que resolve bugs ou coisas desse tipo. Tudo isso utilizando as chamadas linguagens de programação, ou seja, C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, Python, tudo isso são as chamadas linguagens de programação e ele utiliza essas linguagens no seu dia a dia para que ele possa construir os sistemas. E que sistemas são esses ou que aplicações são essas? Aquelas que foram pensadas e que foram projetadas pelos engenheiros de software ou pelos analistas de sistemas. Então entende melhor como é que funciona agora? Como é que seria a rotina de um programador então? De um modo geral, ele conversa não com o cliente diretamente, mas ele tem reuniões ali para que ele possa entender o que foi planejado pelos engenheiros de sistemas ou pelos analistas de sistemas, para que ele possa desenvolver o software que foi idealizado por eles. Então, de um modo geral, boa parte ali do tempo do programador, ele está entendendo como o sistema deve funcionar, para que com base nisso ele possa começar a desenvolver utilizando as linguagens de programação. Tá? Então ele não somente cria, como eu comentei, mas ele também vai adicionar novas features ao sistema, além das que já existem. Ele passa uma boa parte do tempo também resolvendo bugs que podem existir ali no sistema. Então tudo isso fica sob a responsabilidade do programador. Ele também pode trabalhar ali na parte de administração de bancos de dados e tudo mais, beleza? Agora o ponto é, qual é a diferença entre um programador e um desenvolvedor? Basicamente, tudo que eu falei para o programador vale para o desenvolvedor também, beleza? Só que tem um ponto que diferencia os dois. O termo desenvolvedor é um termo mais amplo, ou seja, ele se refere não somente ao desenvolvimento relacionado à linguagem de programação, mas também ao desenvolvimento que é feito com outras linguagens que não são consideradas linguagens de programação. Por exemplo, não sei se você já sabia disso, mas HTML e CSS
não são consideradas linguagens de programação. O HTML é mais uma linguagem de marcação, enquanto que um CSS é uma linguagem de estilização. Então, os caras que trabalham com desenvolvimento web front-end, por exemplo, eles não são normalmente chamados de programadores, mas de desenvolvedores, porque esses caras trabalham com linguagens que não são consideradas linguagem de programação. E onde é que os programadores e os desenvolvedores podem atuar? Galera, nos mais diversos lugares aí, desde que exista ali uma empresa de tecnologia ou uma empresa que possua um setor de tecnologia, eles são essenciais ali, porque são eles que realmente vão colocar a mão na massa e vão fazer com que as novas features ou com que os sistemas possam ser, de fato, desenvolvidos e posteriormente disponibilizados para o cliente final, beleza? Bom pessoal, então espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas relacionadas à diferença, entre essas profissões na área de TI. Se ficou alguma dúvida ainda, então deixa aqui nos comentários, porque vai ser super legal poder esclarecer com mais detalhes as possíveis dúvidas que você tenha. Espero que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, beleza? E de também se inscrever aqui no canal da Let's Code, nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, beleza? Vai ser um prazer ter você junto com a gente. E a gente inclusive aguarda você no nosso próximo vídeo, beleza? Um abraço e até lá!